No período de um ano, cresceu a procura por imóveis novos aqui na região metropolitana de São Paulo. Uma explicação para isso está no perfil do investidor. Muita gente tem visto a compra de um apartamento, por exemplo, como uma forma de fazer o dinheiro render mais do que se estivesse na poupança. Esse levantamento do Secov São Paulo, que o Helder mostrou na reportagem para a gente, também traz outros dados interessantes para a gente dar uma analisada. Vamos dar uma olhada aqui no telão. De janeiro a maio, foram vendidas 4.156 novas unidades. Aí você observa aí que de janeiro para fevereiro a gente teve uma alta, em fevereiro para março caiu. A explicação para isso está na questão da pandemia, foi a segunda onda, deixou muita gente insegura de fazer esse investimento. Mas aí você observa que de abril para maio também tem uma outra redução ali, apesar de uma recuperação, 80 unidades a menos. É uma queda de 33% mais ou menos, analisando esse período. Só que eu queria que você prestasse atenção comigo aqui, que mesmo vendendo menos, a quantidade arrecadada, ou seja, o valor arrecadado com as vendas, não caiu. Aumentou 10% no período de abril para maio. Inclusive, chamar a atenção aqui para um aumento de 60,8% em lançamentos. O que seriam esses lançamentos? Novas unidades que estariam sendo lançadas no mercado para que as pessoas começassem, então, a fazer o seu planejamento para comprar. Agora que eu te apresentei esse cenário, eu vou chamar aqui na nossa conversa a Luciana Iquedo. Ela é especialista em finanças, vai ajudar a gente a analisar esses números que eu apresentei para você de uma maneira um pouquinho mais técnica. Luciana, essa questão aí que a gente acabou de observar, por exemplo, venda caiu, mas o faturamento aumentou, significa o quê? Boa noite. Boa noite, Cássio. Boa noite para você que nos assiste. Isso significa que quando a procura aumenta, os preços também aumentam. Então, a gente está vivendo um momento aí que o mercado está bastante aquecido e a gente acompanha um aumento no valor do preço dos imóveis. Bom, a procura existe, mas aí agora a gente tem que analisar a situação econômica do país. Muita gente está com as contas apertadas, não sobra muito para fazer isso. O perfil do investidor mudou por conta desse preço mais alto, porque se lá em janeiro eu tinha um imóvel a 200 mil, agora em junho 220, 230, requer um investidor com mais bala na agulha, com mais dinheiro para comprar, por exemplo? Sim, requer que ou o investidor tenha mais dinheiro ou que ele tenha mais capacidade, maior capacidade de crédito. A gente viveu um momento aí que as taxas básicas de juros estavam aí nas mínimas históricas e isso fez com que o custo do financiamento imobiliário também caísse. Essa foi uma das razões do mercado ter se aquecido bastante. Mas agora, além de olhar a questão da parcela, se cabe no bolso, como a maioria das pessoas costuma fazer, também é importante que se avalie qual que é o comprometimento de renda e como isso afetará aí o orçamento familiar no caso de um financiamento de longo prazo. É aquela questão do planejamento financeiro. Inclusive é a minha próxima pergunta para você, porque quando a gente olha um imóvel na planta, vê lá o anúncio R$250 mil, logo vem a preocupação de em quanto tempo ou quanto dinheiro significa aquilo. É uma parcela muito alta, é um valor muito alto. Quem não tem tanto dinheiro assim, consegue fazer um planejamento para comprar, para entrar nessa questão de investir em imóvel também? Sim, mas é muito importante, Cássio, que o investidor não gaste toda a reserva financeira dele. As emergências, elas continuarão acontecendo. A gente viveu um momento agora que a emergência foi para todos, no mundo todo, mas as questões pontuais continuarão acontecendo. Então, não é recomendável que se gaste toda a reserva financeira para essa questão da entrada, das intermediárias, das chaves, por exemplo. Então, também é preciso ficar muito atento a essa necessidade, né, de desembolso e se isso realmente cabe aí no orçamento familiar. O comprometimento de renda nunca deve passar de 30%. Legal. A gente viu na reportagem aí que muita gente está realmente apostando no mercado imobiliário como uma forma de fazer o dinheiro trabalhar mais para ele, né? Um rendimento maior que a poupança, por exemplo. A gente sabe que o mercado imobiliário ele não tem uma liquidez diária. O que eu quero dizer com isso? Se você pode anunciar a casa para vender hoje, não significa que você consegue ter esse dinheiro amanhã, vai conseguir vender de imediato. Isso também requer cuidado na hora de entrar nesse mercado de investimento?
Sim, com certeza. Tem que ser um recurso de longo prazo, que o investidor não precise dele, que tenha essa convicção de que não será necessário, porque a gente nunca sabe entre o anúncio, a intenção de venda e a venda efetivamente se concretizar, quanto tempo passará. Outro ponto importante, a gente ficar bem atento aí à questão de tributação, né? Qual que vai ser a tributação na venda de um imóvel, quais os gastos que se terá aí, por exemplo, com corretagem, para se olhar efetivamente o líquido que sobra em comparação ao investimento tradicional. A poupança é muito ruim, dá para olhar algumas coisas piores e que tenham segurança. Exatamente. Um tesouro, por exemplo, seria uma opção? Sim, um tesouro direto, por exemplo, o Tesouro Selic, que é um investimento bastante líquido, o Tesouro IPCA+, que garante aí um crescimento real do investimento acima da inflação, mas com um pouquinho menos aí de liquidez e com risco de marcação a mercado, né? Ou um fundo DI, por exemplo, que tem aí taxa de administração zerada, são boas opções aí para o investidor conservador. Luciana, deixa eu te provocar. Quando a gente fala em imóvel, tem aquele grupinho que prefere alugar do que comprar. Nesse momento, o que está valendo mais a pena? Rapidinho. Fazendo as contas, fazendo a questão financeira, ainda está valendo mais a pena alugar. E especialmente quando a gente fala no começo de vida, que a gente não dispõe de tanto capital, o aluguel sim pode ser uma excelente opção. Legal, Luciana, obrigado. Obrigado pela participação, até uma próxima oportunidade, tá? Eu que agradeço, Cássio, um abraço, boa noite. Boa noite.